Opa! Então, sim, estamos aqui ao vivo, meus queridos e minhas queridas. Hoje aqui eu trouxe o meu querido e grande amigo aí, Ramiro. Ramiro, boa noite aí, quiser aí dar uma boa noite, conversar aí, se apresentar um pouquinho aí pra galera que está aqui nos ouvindo nessa live no Instagram. Oi, boa noite, pessoal. Vocês vão escutar meu sotaque muito marcante, assim, muito forte. Eu sou argentino, sou de La Plata e moro em Belo Horizonte desde o 2016. Maravilha. Bom, meu portunhol é horrível, né? Então, o seu português ou talvez o seu espanhês, não sei se é assim que de repente vocês se referem, né? A gente fala muito de portunhol. Seu espanhês com certeza tá muito melhor do que o meu portunhol. Então tá excelente aí o português, Ramirão. Bom, a primeira coisa que eu gosto de fazer, né, Ramiro, que como se chama Fala Dev Pro, eu gosto de falar pra galera. Pra mim, o que é um Dev Pro? É aquela pessoa que trabalha profissionalmente com programação. E o que é para mim trabalhar profissionalmente com programação? Alguém que recebe para programar. Então, só pra gente, digamos, validar aqui, que é um Fala Dev Pro, hoje em dia, no dia de hoje, né? Você está trabalhando aí como um Dev Pro, então está recebendo para programar, meu querido? Estou trabalhando como desenvolvedor backend com Python, desenvolvendo API. Maravilha. Vamos chegar aí nessa etapa. Eu só acho que tem como dar uma aumentadinha só no som, Ramiro? Eu acho que ainda ficou um pouquinho baixo agora. Vou aumentar. Você me fala se tá melhor. Acho que agora melhorou. Maravilha, melhorou. Então, maravilha. Então vamos saber como é que o Ramiro está aí, como é que o Ramiro, na verdade, não foi tanto a primeira vaga, eu diria que foi uma vaga além. Ele vai contar um pouco dessa história, mas como é que foi essa aventura dele. Mas antes, essa aventura dele vindo para o Brasil, né? Normalmente a gente está acostumado em falar das pessoas indo trabalhar no exterior, são brasileiros indo trabalhar fora. Então, com o Ramiro vai ser uma pessoa que foi trabalhar fora, mas o fora para ele é aqui dentro do Brasil, né? Mais ou menos porque a esposa é brasileira, não é isso, Ramiro? Minha esposa é de aqui, de BH. Então, não tão fora assim. Então, ainda tem ali metade do coração aí é verde e amarelo, metade do coração branco e azul, né? Não vou nem perguntar para quem você torceu lá na final da Copa América, para não causar problema aqui. Mas então... Conseguimos alguma coisa. Amém. Eu tava até torcendo, porque eu não tava torcendo tanto pra seleção, eu tava falando, deixa o Messi ganhar alguma coisa, o cara joga bem, tá merecendo. Eu torci até um pouco pra Argentina, pro Messi, mais pro Messi ter um títulozinho, que eu falei, deixa o cara lá, né? Mas enfim. Ô, Ramirão, como é que você fazia alguma coisa antes? Eu sei que a gente bateu um papo aqui até antes, uns 10 minutos antes, e você falou que trabalhou desde os seus 15, 16 anos. Quando você começou a trabalhar, você já atuava como programador ou não? Com o que você atuava antes desse mundo de tecnologia aí? Não, eu sempre gostei de tecnologia, não? Mas não atuava como desenvolvedor, como programador. Eu com 15 anos, na verdade, comecei com um empreendimento próprio, não? Com um amigo meu. No bairro que morávamos, não? Tinha muitas piscinas, não? Muitas piletas. Casas com piletas, que se falam português, ou piscinas. Piscinas, isso. Então, nós colocamos cartaz nos comércios do bairro de limpeza e pintura de piscinas. E, bueno, começamos com isso. Depois eu trabalhei com um sonidista, não? Que fazia sonidos em actos da prefeitura, em festas, aniversários, esse tipo de coisas. E depois, com 16 anos, comecei a trabalhar em um clube de tênis. Aí trabalhei por uns 3 anos no clube de tênis. Aí depois saí, eu fazia escola, não? E trabalhava no clube de tênis. Saí do clube de tênis e nesse momento trabalhei com diversas coisas. Trabalhei como carteiro. Trabalhei em um restaurante também. E depois o trabalho que eu fiquei mais tempo foi numa empresa
que era una empresa de artículos para el hogar, electrodomésticos, como si fuese, no sé, no Brasil, Casas Bahia, así. Entendi. Aí eu comecei com 20 anos, 20 e poucos anos. Comecei como office boy. Depois de um ano, eu já passei para outro sector, que fazia o atendimento pós-venda dos clientes. E em pouco tempo já migrei para a logística e aos poucos tempos comecei a auditoria interna da empresa. A empresa estava crescendo muito, tinha, não sei, chegou a ter como 400 funcionários, muitas filiais, não? Muitos depósitos, e lá eu terminei trabalhando como auditor interno da empresa. Aí eu viajava, não, por todas as lojas, os depósitos, fazia diferentes tipos de controle. Mas em paralelo, digamos assim, com um amigo meu, montamos uma loja de informática. Na época que ainda não existiam os notebooks, por exemplo. Só as torres, aquelas torres. Só as torres, e você montava, não? Então tinha meu trabalho como auditor, mas em paralelo tinha a loja com esse amigo meu. Era uma loja de barrio, não? Uma loja pequena, mas tínhamos muito trabalho de montar computadores, formatar computadores, montar redes em escritórios, entendeu? E, por exemplo, uma coisa que foi bem legal, quando, bueno, eu sou da época do dial-up, não? Do quê? Calma aí. Internet de escada. Ah, da dial-up, entendi. Entendi, da dial-up. Eu lembro. Aqui mas era a mesma coisa na Argentina. Para quem é mais novo, aqui no Brasil era o seguinte: a gente utilizava no final de semana. Por quê? Porque aqui existia uma coisa que se chamava pulso, que era assim: se você ligasse segunda-feira de manhã, você, sei lá, cada minuto era cobrado um pulso de você. Só que no final de semana, como tinha menos ligações, se você fizesse uma ligação, sei lá, na sexta-feira, meia-noite, e ficasse até domingo, meia-noite, era um pulso só que se pagava. Então, na prática, todo mundo só entrava na madrugada aqui na época da rede dial-up, porque o sistema de cobrança era esse. Era meia-noite às 6 dias de semana, e normalmente no final de semana era um pulso só por cada ligação, não interessava o tempo que você ficava. Então, na época do dial-up, a gente fazia isso. Era a mesma coisa na Argentina ou não? Era o mesmo modelo ou não? Eu não lembro, digamos, se era exatamente o mesmo modelo, mas tinha horários que era muito mais barato para você ficar conectado e dias também que era mais barato. Mas aí você ocupava, não existiam os celulares, obviamente, naquela época, aí você ocupava a sua linha telefônica. Então, quando você usava a internet, além de ser muito lenta, nada, não conseguia utilizar o telefone fixo. Aí que aconteceu? Quando chegou a banda larga na Argentina, era cara, não? Era cara. Aí que fizemos com meus amigos do bairro? Eu contratei o serviço e fizemos uma rede inalámbrica. Aí colocávamos as antenas nos tetos das casas e todos compartilhávamos a internet, não? Então pagávamos entre cinco éramos, eu acho, pagávamos entre 5 a internet. Bueno, nesse momento tinha a loja de informática, como falei, em paralelo, e bueno, a loja de informática era montar computadores, formatear, trocar as peças, esse tipo de serviço, não? Fazíamos. Depois, quando a informática assim se popularizou mais, digamos, e todas as lojas vendiam componentes, não só as lojas especializadas, aí ficou mais difícil, digamos, ganhar dinheiro realmente com esse rubro. Sim. Então, fechamos a loja, não, com meu amigo. E aí, eu, como sempre tive outra coisa em paralelo, aí eu mudei de rubro, digamos, mi trabalho paralelo, que era, eu sempre fui apaixonado assim por o que é áudio e vídeo, não? Sim. Então, com outro amigo mío também que era apaixonado por esse rubro, digamos assim,
montamos una empresa que, bueno, vendíamos aparelhos de audio y vídeo, montábamos home cinemas con proyectores en salas dedicadas, ¿entendió? Entendi. Que foi o último que eu fiz na Argentina, porque já depois, no último tempo, eu deixei a empresa onde eu trabalhei 14 anos como auditor interno e comecei a solo, digamos, dedicar-me a minha empresa, não? Entendi. Mas como a empresa, digamos, todos esos aparelhos son aparelhos importados en dólares, son aparelhos caros. La economía de Argentina no ayuda mucho, ¿entendeu? Entonces, mis últimos años en Argentina ya estaba bien difícil. Perfeito. De vender ese tipo de equipamientos. Entonces, recapitulando, ¿cómo llego así a digamos, a ser desenvolvedor o desarrollador de software? Bueno, como falei para você, minha esposa é de aqui de Belo Horizonte e, digamos, ela é advogada. Morávamos na Argentina, como falei contigo, mas ela como advogada não consegue trabalhar na Argentina. E nossa ideia foi sempre morar no Brasil. Entendi. Na área de tecnologia fica mais fácil, né? A gente pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Exatamente, isso foi o que eu pensei. Aí... Mas só um detalhe, eu sei, porque eu já conversei com você, que você fez faculdade. Ainda não chegou a hora da faculdade, é isso? Não, eu comecei a faculdade, na verdade, eu comecei a faculdade assim. Minha esposa, digamos, morávamos na Argentina, ela aproveitou o tempo lá para fazer um mestrado e eu pensei, quando chegar o momento de vir para o Brasil, o que eu vou fazer? Perfeito. E eu estava trabalhando ainda na empresa como auditor interno e com a outra empresa paralela de áudio e vídeo. E aí foi que comecei a faculdade, no ano 2011. Entendi, em 2011. Sim, na UNLP. É uma universidade, aqui falam federal, na Argentina se fala nacional. Universidade Nacional de La Plata. Bueno, comecei no 2011 a faculdade, não? Perfeito. E eu concordo com muitas coisas de que você fala, não, com respeito à faculdade. Perfeito. Que eu acho que a faculdade me deu uma base em muitas coisas, mas não me preparou para o mercado. Ok, então eu não entendi onde estamos desalinhados. Não, eu concordo com a base. Eu não entendi onde está o desalinho. Não, concordo com você. E principalmente... você não concorda com isso. Você não concorda com isso. Sim, concordo com o que você fala. Eu entendi que você não concordava. Eu estava esperando entender qual era o ponto de discordância. Não, eu concordo que não prepara para o mercado. Mas dá a base, isso sim. Dá a base, sim. Mas qual foi a minha experiência na faculdade? Eu comecei primeiro ano, não, na faculdade, e comecei, por exemplo, com uma matéria que durou um ano, que se chama Organização e Arquitetura dos Computadores, e eu programava nessa matéria em Assembler. Assembler, lembro. Entendeu? Fiz uma calculadora em Assembler. Em um simulador, não? De Assembler, onde você para sumar dos números escrevia, não sei, 30 linhas de código. Você manejava os registros do CPU. Depois também, nessa matéria, eu aprendi todas como se fala, todas as operações em binário e com os diferentes tipos de representações de binário que existem. Não lembro, ponto flutuante, IEEE, doble, bueno, fazer todas esse tipo de operações. Depois tive outras matérias que eu aprendi a programar em Pascal, com ponteiros, muitas variáveis auxiliares para poder manter os ponteiros, entendeu? Depois mudava de matéria e mudava de tecnologia também, porque, por exemplo, algoritmo e estrutura de dados eu aprendi em Java. Aí
Pô, mas que curioso, em Java, aqui no Brasil, normalmente, digamos, nos currículos mais tradicionais é em C, né? Sim. Curioso saber em Java, não sabia que... Inclusive, quando eu falava em fazer estruturas de dados em Java ou em Python, o pessoal falava, não, mas como é que vai fazer sem ponteiro? Eu falava, mas a matéria de estrutura de dados é abstrata, é justamente a matéria de estruturas de dados e elas são abstratas, não estão conectadas a nenhuma linguagem de programação. Mas esse fato de ficar trocando da linguagem é ruim porque você tem que aprender outra linguagem, né? Em vez de aprender o conceito, digamos assim, que é a base, que é o que a faculdade está, digamos, interessada em dar, o que faz bem de dar a base, né? Mas você acaba tendo que aprender várias linguagens, 3, 4, 5. Você já me falou aí, Assembly, Java, Pascal, sí. 3. Pascal, más después orientación a objetos, que también duró un año porque era orientación a objetos 1 y orientación a objetos 2. Bacana. Fue en Smalltalk. Smalltalk, a quarta. Que Smalltalk tem muito... Python pegou muito do Smalltalk. Sim. Smalltalk é a mãe praticamente praticamente a linguagem pai de orientação a objetos, né? Interessante. Y después, por ejemplo, ¿qué otras materias? Programación concurrente, que era semáforos, monitores, más era solamente pseudocódigo. Y solo una parte de la materia que era un lenguaje de programación que se llama ADA, que acho que ninguém utiliza. ¿Qué más? Después proyectos de software en PHP, proyectos de software. Né? Lá ainda tá mais cabuloso. Eu tô contando aqui, já tô na 6ª linguagem de programação aí aprendida. Proyectos de software en Java también. Tive una materia de C#. 7. Sí, entonces, más as materias de base de dados, materias de sistemas operativos y materias de ingeniería de software que son súper atrasadas, digamos, porque você aprende cosas de ingeniería de software que deben ser la década de 70, 80, no se utilizan más, ¿entendió? Verdade. Mas você tem que aprender para fazer as provas. Sim. E bom, eu formei no 2016, não? Formei no 2016 e aí quando formei cheguei ao Brasil. Ah, então você não chegou a atuar na Argentina como programador em si? Não, você já veio para cá? Não cheguei a atuar porque eu precisava me manter, não, na Argentina. Eu tinha custo, não, de vida. Sim, sim. Eu não conseguia deixar meus trabalhos. Entendi, para fazer a transição, entendi. Para fazer a transição. Economicamente... Não compensava. Não compensava para mim. Entendi. Começar de zero naquele momento. Eu achava que você já trabalhava, cara. Por isso que eu gosto de ter esse espaço para entender a história. Eu achei que você já trabalhava lá como desenvolvedor. Então faz sentido. Então realmente, para agora, foi tua primeira vaga mesmo. Vamos continuar, vamos ver como vai desenrolar. Mas aí então você formou em 2016 e já veio pro Brasil no mesmo ano ou não? Ainda demorou um pouco? Sim, não, cheguei no Brasil em 2016 e aí, como falei, comecei a mandar currículo para a vaga de desenvolvedor, não? Pegou seu diploma lá, a NNP falou, maravilha, então agora eu vou mandar aqui meu currículo para as empresas brasileiras. Exatamente, eu comecei a fazer isso, mas também eu naquela época estava um pouco desorientado, porque você pega uma tecnologia nova, quer aprender isso, ou vê uma vaga que fala, não sei, Angular e Java, aí você vai estudar Angular e Java, vê outra vaga que fala PHP com React, e você vai estudar isso, e não era, não sei como falar mais. Ou seja, cada hora uma tecnologia, né? Você ficou procurando, aí você ficava olhando as vagas, aí você fala, bom, aqui pede Java e Angular, vou estudar agora, porque a vaga falou que é Java e Angular, aí você estudava, aí de repente você fazia na vaga, não dava muito certo, você falava, não, peraí, alguma coisa tá errada, deve ser o que eu estudei, não sei se é isso, pode me corrigir, né? Alguma coisa tá errada, deixa eu olhar outra vaga, ah não, aqui tá pedindo PHP e React, aí você vai estudar PHP e React, e aí fica pulando de galho em galho, né, de linguagem em linguagem, e não foca em nada, exato. E não foca, e você não termina sendo produtivo em nenhuma delas. Exatamente. Na faculdade tampouco você
termina siendo productivo porque va pulando, entendeu? Sim, sim. E já que estava acostumado a pular lá, falou, aqui deve ser a mesma coisa, devo continuar pulando para ver o que acontece. Lá funcionou para passar na prova, será que funciona aqui para conseguir a primeira vaga, né? Sim, realmente não consegui. Aí, Perfeito. bueno, eu mandava, como falei, eu mandava currículo e não tinha retorno nenhum. Não conseguia nem sequer fazer os testes, não? Porque não contestavam os e-mails, não tinha retorno dos e-mails. Ou seja, você mandava e nem resposta tinha. Eu tenho uma teoria, não sei se faz sentido para você, eu como brasileiro, né? Eu falo quando os meninos falam, como é que eu vou fazer o currículo? Eu falo para eles, olha, eu tento pensar o que o recrutador ele tem que ver na primeira página o que é importante. Aqui no Brasil, quando eu mando o meu currículo, eu coloco a minha faculdade. Por quê? Porque aqui todo mundo conhece o ITA. Então eu coloco lá, por quê? Porque eu sei que vai impressionar colocar aquilo lá. Agora, quando eu vou prestar para o exterior, acredito que se eu prestasse um processo seletivo para a Argentina, na Argentina, potencialmente, a maioria das empresas não vão saber o que é o ITA no Brasil. E a gente está aqui do lado, né? Eu acho que isso, digamos, me perjudicou não muito, porque o que acontece? Se você na Argentina manda que você formou na UNLP, es una de las universidades más reconocidas de Argentina. Acho que es a UBA de Buenos Aires y siempre el número 2 está a UNLP. Y si você olha os rankings das faculdades a nível latino-americano, também a UNLP está entre as 20 primeiras, entendeu? Mas eu acho que as pessoas do RH no se interesan por olhar ese detalle, digamos, ahí. Sí. Entonces, eu acho que isso pode ser uma coisa que perjudicou a idade, E eu imagino o seguinte, né? Estamos aqui vizinhos, né? Ainda fala. Agora imagina você mandar para, sei lá, para um americano, para a Europa, que de certa forma vai olhar e vai falar, putz, quem é esse cara aqui de um país subdesenvolvido? E nisso tô falando de nós todos, né? América Latina, porra, tem faculdade lá, às vezes pode até, tem alguma coisa que preste lá. Vai ser difícil que a pessoa vá parar para entender qual é a faculdade que vale ou não, né? E por isso que quando eu mando o currículo pro exterior, vai a minha formação lá na segunda página só para falar que eu formei, e aí eu tenho que demonstrar a minha experiência por outras vias, né? É o que eu costumo fazer, geralmente pela minha experiência profissional, que aí ela vai ser mais relevante. Então, como falei contigo, mandava currículo, não acontecia nada, e nesse ano eu fiquei sabendo que na PUC Minas tinha uns cursos de graça, não? Então eu pensei, bom, vou fazer esses cursos aí na PUC Minas para conhecer pessoas da área, ou tentar. Sim. Aí eu cheguei no primeiro dia, era um auditório grande, não? Você tinha como 300 pessoas e eu nem sabia. Aí eles fizeram uma prova. Aí nos separaram em aulas, fizeram uma prova porque na verdade o cupo para fazer aquele curso era limitado. Não? Entendi. Eram poucas pessoas. Aí passei na prova e fiquei num grupo de 30 pessoas para fazer, era Angular, não? A tecnologia que iban a dictar en ese curso de PUC Minas. Bueno, seguí avanzando en el curso, seguí pasando las pruebas y llegó un momento que ficamos 8 pessoas. Iam eliminando, de acordo com as provas, iam eliminando. Iba eliminando. Entendi. Aí fiquei sabendo, nesse momento quando ficamos 8 pessoas, fiquei sabendo que quem estava patrocinando esse curso, porque até o momento era um curso da PUC Minas. Um curso gratuito que ofereceram. Sim, ficamos sabendo que quem estava patrocinando esse curso era a TOTUS. TOTUS, isso, TOTUS, é isso mesmo. Sim, bueno, era essa empresa que estava patrocinando esse curso. Na verdade, era como um processo seletivo, mas eu não estava sabendo. Eu não vou falar nada, que eu já fiz muito isso. Quando eu dava aula na FATEC e trabalhava no Que Mágico, eu ia já pescando quem eram os alunos bons. Então eu sempre falava isso, que eu estava sempre fazendo um processo seletivo, mas os alunos não sabiam que eles estavam participando enquanto eles estavam fazendo a matéria.
mas nesse caso estava sendo patrocinado, talvez fosse de bom grado, né, informar aí. Eso ficamos sabendo quando chegou no final. Aí quando chegou no final e ficamos 8 pessoas, aí tínhamos que fazer um desenvolvimento, não? Um desarrollo de software. Era a nossa escolha, não? Aí o professor falou, bom, fica em grupos de 2. Ou seja, vão fazer 4 projetos. 4 projetos em grupo de 2. O que aconteceu? O cara que fez comigo, não fez. Entendeu? Mas é o padrão de trabalho da escola. Normalmente um faz e os outros, sei lá, leva o salgadinho, leva alguma coisa. Eu fiz todo sozinho. Mas como eu coloquei meu repositório no Git, não? E todos os commits eram meus, eu falei para o professor, o cara que você colocou comigo, ele não fez nada. Aqui está meu repositório. Justo. Puedo dar uma olhada. Bueno, ahí llegaron las personas da TOTUS, presentamos sus proyectos para os caras da TOTUS y ahí eles escolheram 3, ¿no? 3 pessoas, 3 ou 4 pessoas, porque tínhamos um grupo de WhatsApp, então eu fiquei sabendo. Aí me escolheram 3 ou 4 pessoas ou... porque não pode ser 4 projetos, porque seus 4 projetos eram todos. Então, das 8 pessoas, 3 ou 4 pessoas. Sim, 3 ou 4 pessoas. Para ir na TOTUS e fazer outra prova. Eu fui na TOTUS, passei um dia Você lá. estava entre os 3, 4, então? Sim, estava. Tá. Bueno, fiz o processo lá na TOTUS, fiz a prova e depois dessa prova me chamaram para uma entrevista. Não? Me chamaram para uma entrevista. Fiz a entrevista, o cara me falou que eu tinha ido bem na prova, não? Ele me falou em cima da média, ou assim. Eu fui bem na prova. Acima da média. Mas o que aconteceu, o que foi mais estranho, esse processo durou meses, todo esse negócio de curso. O estranho foi que não contrataram ninguém. Entendeu? Ou seja, os 4 caras que fomos na TOTUS, 3 ou 4 foram passear só lá. Fizemos as entrevistas, os caras não contrataram ninguém. Bom, isso foi o mais perto que eu estive de uma vaga naquele momento. Né? Já fez a entrevista, né? Já melhorou, já te falou que estava acima da média, já deu para você balizar e falar, bom, parece que o conhecimento tá ok, né? Ok, exatamente. Mas aí, depois de todo esse negócio na TOTUS, aí nasceu meu primeiro filho, Mateus. Então por isso, eu tava aqui guardando, eu tinha até anotado, então até então você ainda tava tentando trabalho full com a sua esposa e sem mais pessoas na família, vocês dois ali formando a família nova, tá? Justo. Exatamente. Aí nesse momento que nasce Mateus, nosso primeiro filho, aí com minha esposa, como ela chegou antes no Brasil, não? Eu cheguei depois, ela já estava trabalhando bem na área dela. Aí, digamos, e a família dela nesse momento tampouco estava morando em Belo Horizonte, e família obviamente não, estava na Argentina. Aí não queríamos contratar babá, tínhamos medo, não? Primeiro filho, babá. Sei como é. Então... Criança, bebê não fala, né? E aí, você vai deixar com alguém estranho? É complicado, né? Exatamente. A decisão, vamos, da minha esposa, minha foi, digamos, eu fico com Mateus e eu deixei de procurar emprego naquele momento, né? Sim, foi fazer o trabalho que era mais importante. E eu fiquei com meu menino. Quando meu menino começou a escola, o ruim foi que depois vinha a pandemia. Ele começou e começou a pandemia. Mas bueno, já estávamos confiantes, ¿no? Nesse momento. Aí quando meu menino começou a escola, eu comecei novamente a procurar emprego. Mas o que aconteceu? Eu pensei, como no 2016, quando eu cheguei, não deu certo, eu acho que o currículo está errado. Na Argentina, eu nunca tinha mandado um currículo na minha vida e sempre tinha trabalhado, dos 15 anos até que eu cheguei no Brasil, sempre tinha trabalhado. E sempre foi
con amigos, por recomendación, conociendo a personas, Rede de haciendo redes de contatos. contacto. Sim. Entonces, en un primer momento pensé, ese currículum mío que estoy mandando debe estar errado, debe estar ruin, mi LinkedIn debe estar ruin. Yo contraté una empresa de recursos humanos de aquí de Belo Horizonte y eu paguei R$5.000 para essa Papai, empresa de recursos humanos. eu acho que eu vou aumentar o preço do meu bootcamp, viu? Eu acho que eu vou aumentar meu preço. Mas maravilha, e aí? O que aconteceu? Nada. Não conseguiram nem te colocar nas entrevistas? Tive uma sola entrevista, acho que não lembro se foi que contratou 3 meses, 4 meses, não lembro bem o contrato deles, mas eles solo me colocaram em uma entrevista e eu fui na sexta para fazer essa entrevista. Era uma tecnologia que eu nunca tinha trabalhado, não lembro se era .NET ou alguma coisa assim. Eles me dieron um projeto, entrevista, e me pediram para entregar a segunda. Um projeto para fazer no final de semana, numa tecnologia que você não conhece. Entrega aí. Sim, não era um projeto tão pequeno assim, entendeu? Entonces fue eso, no da. Ahí, bueno, mi experiencia con esa empresa de recursos humanos fue ruin y mandar currículum no resolvía mi problema. Eu pensei, eu tenho que mudar de estratégia, eu tenho que fazer rede de contato, não? Faltou falar uma coisa. Quando eu cheguei no 2016 no Brasil, eu comecei a frequentar eu nunca tinha visto Python, não, na faculdade. Eu comecei a frequentar os encontros da comunidade Python aqui de BH. Que já eram bem fortes aí, né? A comunidade estava muito forte de Minas. Cássio Botaro, isso. Acho que sempre foi o organizador, e tinha outros meninos que também estavam sempre. Até cheguei a fazer churrasco para ele. Fiz um costilhar inteiro, uma costela inteira. Na parrilha argentina, não? Fiz na lenha e na parrilha. Sim. Maravilha. Mas, bueno, ese fue mi primer contacto, ¿no?, con el Python en aquel momento. Entendi. Bueno, y también en aquel momento eu tinha conocido a Enrique Bastos também. Grande Henrique. Patrono da última turma aqui. Exatamente. Aí outra coisa que eu já tinha comprado, ¿no?, algunos libros de Python. Entre eles havia já comprado o Python Fluente de Luciano Ramalho, livro avançado de Python. E aí que eu pensei naquele momento, quando a empresa de RH não deu certo, eu falei com minha esposa, eu tenho que mudar de estratégia, eu tenho que conhecer pessoas da área, eu tenho que, não sei, chamar a atenção de alguém, de alguma maneira. Bueno, não lembro por qual canal eu fiquei sabendo de seu curso. Aí chegamos no ponto aí, Naquela época acho que eu ainda não estava fazendo marketing assim pesado, ainda estava mais de boca a boca ali, mais ou menos. Sim, mas eu já conhecia seu curso e também naquela época também acho que ainda estava mais involucrado o Luciano, não? Sim, o Luciano estava. Nós dávamos o curso juntos ainda naquela época, assim, 2016. Sim. Então, eu fiquei sabendo disso naquele momento, mas eu tomei o curso depois, não? Quando meu menino começou a escola. E eu pensei, eu primeiro comprei o PyTools, não? E eu pensei, como eu me destaco aqui? E aí que eu comecei a participar de fora. Só se me permitir, tá? Porque o pessoal às vezes não tá ligado, não conhece os termos, né? PyTools é um curso, digamos, a gente tem alguns cursos dentro do Python Pro, e o PyTools é um curso mais específico para engenharia de software, onde você vai aprender a mexer com as ferramentas de Python. E naquela época a gente comercializava ele avulso. Então deve ter sido esse que você comprou. Você comprou o PyTools e aí tinha direito ao Python Birds, onde você aprendia o básico de Python.
com orientação a objetos de programação procedural, e o PyTools eram as ferramentas. Então deve ter sido esse pacote que você deve ter entrado naquela época. Y en aquella época compré ese pacote y nada, comencé a participar del fórum. Que é um fórum de dúvidas lá, né? Tudo que tem de dúvida na própria aula, sempre tem um post do fórum. E aí eu lembro, quando você mencionou isso, eu lembrei. Eu falei, tem um cara que tá respondendo tudo aqui no fórum. Eu comecei a responder do fórum e também, não sei, tinha alunos que colocavam en esa entrevista técnica me dieron ese test para hacer y no conseguí hacer. Ahí yo iba, fácil que resolvía. Yo pensaba, ¿por qué no dan ese test para mí? ¿Entendeu? ¿Por que não me dava essa prova aí que eu ia passar fácil? ¿Por qué no responden mis emails? ¿Entendeu? Perfeito. Bueno, eu nada, tentava ajudar o que mais podia todo mundo. Meu tempo não era, eu não tinha muito tempo. Por conta que ainda continuava cuidando do seu filho? Com meu filho. Minha esposa estava grávida de nosso segundo filho naquele momento. E aí falei com minha esposa, eu tenho que comprar o curso de Renzo e nada. E Renzo eu tenho que utilizar o Renzo, entendeu? De alguma maneira. Certo, justo. E bueno, eu comecei. Eu lembro que quando eu comprei o curso e entrei no grupo privado do Telegram. Porque aí você tá falando de entrar, porque aí você viu o PyTools, viu que a galera tava lá, e aí eu devo ter aberto uma turma daquela época, que era o bootcamp da época. Naquela época a gente chamava turma, sim, mas é o que é o bootcamp agora. Aí você tava, quando você falou comprar o curso, seria para participar da turma e finalmente ter acesso à rede de contatos que tem lá, né? Não só um conteúdo gravado, bom, mas principalmente a rede lá, era isso? Exatamente, aí tinha acesso a todo, aos módulos avançados de Python, a parte de Django, aos encontros presenciais, a todo o fórum livre, digamos, aos grupos privados de Telegram. E lembro que quando eu entrei no curso, quando eu comprei o curso, acho que era Gilson que falou: você é o cara que resolveu aquele problema. Sim, sou eu. Cara, você vai ser muito bem-vindo, né? Bom, sim. E nada, cara, quando eu comecei o curso, foi aí que as oportunidades começaram para mim. Por você, digamos, por suas recomendações. Sim, porque desde então, né, do meu lado, o que eu vi? Eu falo, cara, esse maluco tá respondendo todas as questões aqui, agora ele entrou no grupo. Só que eu me lembro que eu acho que eu fazia o Café com Python também. E aí eu acho que você também participava toda hora, e o Ramiro tava sempre me ajudando no Café com Python. Eu falava, cara, o que esse maluco veio fazer aqui no curso? Porque ele programa, ele sabe programar. Não tô entendendo que ele ainda não tá com a vaga, né? E aí foi onde a gente conversou e você me contou o caso do filho. E aí eu te falei, putz, agora te admiro ainda mais, né? Porque foi fazer pra mim o trabalho mais importante. Você sabe que família pra mim é o meu propósito, o meu valor não negociável na vida. E quando você me falou, putz, eu parei aqui, parei um tempo pra tomar conta do meu filho, eu falei, putz. E o cara manja, eu falei, meu Deus, o pessoal, empresas, vocês estão perdendo. Eu falava pra todo mundo, velho. Mas enfim, eu lembro disso. Mas diga aí, como é que foi da tua parte, né? Porque eu sei a minha. Eu lembro desses flashes, né? Não, aí, digamos, eu comecei a receber as oportunidades, não? Comecei a ter entrevistas, digamos, mais assiduamente, digamos. Uhum. Tive uma freelance que depois o projeto não se fechou, mas já tinha sido contratado, não? Esse tinha sido aquele com Rafinha, que estava quase a gente engatilhou, ou foi outro? Não, foi outro. O Rafinha, na verdade, meu segundo filho nascia 5 dias depois que falamos com Rafinha. Eu falei, cara, eu não me posso comprometer com você porque sim, nasce em 5 dias e era um freelance para fazer, não sei, em 15, 20 dias. Entendi. E não queria ficar mal com Rafinha, entendeu? Sim, perfeito. Porque
era uma coisa muito curta e, na verdade, como eu não sabia se ia nascer amanhã ou ia demorar uma semana a mais, Sim. o segundo filho que... Não ia esperar, ele não ia esperar. Tá, exatamente. E eu pensei, cara, por um projeto curto, eu posso ficar mal com ele, entendeu? Sim. Achei que nesse momento não valia a pena. E falei com o Rafinha, ele entendeu meu ponto de vista, não? Sim. E esse projeto não fechou. O outro projeto era, acho, de Mauro, não? Eu fiz a entrevista com ele, mas o projeto, digamos, não dependia dele. Eu lembro quando ele lançou, que ele perguntou mesmo, que ele falou, tá pra sair, mas não tá certo, e aí ele me perguntou, eu lembro desse projeto. E não foi para frente esse projeto. Mas, enfim, nesse momento, nada, eu comecei a fazer mais entrevistas, e todo por redes de contacto, porque publicaban las vagas no grupo privado de Telegram, ¿no? Y más engraçado es que cuando eu consegui... Não, na verdade, eu consegui minha primeira vaga com você. É verdade. Entrevista técnica. É um projeto que eu ainda quero voltar, que eu não fiz, assim, eu tenho vontade de fazer porque eu sei do potencial dele, né? Porque digamos que você e o Diego Maranhão foram meus cobaias, que eu falei, se o mercado quer experiência, vou entregar experiência. Vocês vêm trabalhar comigo, meio período, e aí vocês vão ter uma experiência no currículo para mostrar, né? Só que nem você, nem o Diego duraram tanto. O Diego durou 20 dias, eu acho que você durou 2 meses. Ainda bem, ainda bem. Aí que aconteceu, eu trabalho atualmente na BMCar, uma empresa de São José dos Campos, que tem cartão de crédito para supermercados, redes de farmácia, não? E tem outros produtos também. Mas essa vaga que eu estou agora, ela foi postada no grupo privado de Telegram, não? Sim. Aí você não estava sabendo dessa vaga, mas eu mandei um currículo lá e me chamaram, não? E eu tava e não tá. Eu postei, eu me lembro que eu coloquei o Matheus no grupo, eu falei, posta lá no grupo. E aí depois eu falei, eu não sei se eu te falei, eu acho que você já tinha postado sem eu falar nada, e aí o Matheus ainda veio fazer um reforço. Pô, Renzão, como é que é a galera ali? Eu falei, vai no Ramiro que é sucesso. Sim, porque foi assim, agora conto um negócio da entrevista, mas além dessa vaga, a vaga da BMCar, que eu estou agora, não? Eu, na mesma semana, recebi uma proposta de uma empresa aqui em BH, mas era para trabalhar em Java, e recebi uma proposta da Necto também. Da Necto, do Cadu. É verdade, porque eu tinha falado pro Cadu também, ele falou, Renzo, alguém com experiência? Eu falei, cara, vai no Ramiro, que o Ramiro brilha também. Verdade, tinha passado seu nome pro... E o Cadu tinha gostado bastante do seu perfil. Fiz entrevista com o Cadu também, e fiz entrevista também aqui em outra empresa de BH, e fiz outra entrevista de uma empresa também de lá de São José. A Buzer? Esqueci o nome agora. A Buzer? Não, a Buzer também fiz entrevista. Buzer, eu sei que foi uma porque o Tony tinha me falado, que eu também tinha te indicado lá. Sim, fiz entrevista com o Tony, mas fiz entrevista em outra empresa de São José, que eles trabalham com globos aerostáticos. Altave, que depois foi o Guilherme Martins que foi para lá. Mas na mesma semana eu tive 3 propostas firmes, não? 3 propostas firmes. Lembro que falei com você e, bueno, aceitei a BMCar. Mas o engraçado foi o seguinte, na BMCar eu fiz a entrevista primeiro com as pessoas de recursos humanos. Sim. Depois fiz a entrevista com Matheus. Digamos, a BMCar dava uma semana e você tinha que realizar um projeto, não? Sim.
eu entreguei o projeto, acho que foi, a entrevista, não sei, foi uma segunda e a outra segunda eu tinha que entregar o projeto, aí entreguei o projeto e tive outra entrevista com Mateus, e aí ele me falou, bueno, estava na entrevista, eu falei que acho que ele naquele momento ele não sabia que fazia parte do Python Pro, que conhecia você. Aí o cara pegou o telefone dele e colocou assim: eu tenho aqui o contato do Renzo. Se eu falar agora para o Renzo, ele vai falar o quê de você? Ligue agora, falei, bro. Pode ligar. E ele ligou, não sei se foi ele ligando então, que ele ligou pra falar de mim, lá, pra falar comigo. Foi durante a entrevista que ele ligou? Ele ligou mesmo ou não? Só trucou. Acho que foi depois da entrevista, mas ele fez assim para ver se eu estava realmente, não sei, mentindo ou realmente conhecia você. Sim. E não, cara, eu acho que o grande diferencial foi demonstrar meu conhecimento para você, não? Sim. E que você me recomendasse, não? Porque se não, acho que estou mandando currículo até agora e frustrado. Sim, que é uma das coisas que eu falo pro pessoal, né? É aquela coisa, né, Ramiro, da galera... mas precisa de diploma. E eu falo, tem uma galera aqui que tá dentro aqui do curso, que eu conheço um monte, que eu ajudei um monte a entrar no mercado. Tem aqui, eu faço pesquisa no Google, vou lá e mostro, o mercado tem 50% das pessoas que não tem diploma. Mas eu mando currículo e nunca respondem. Porque currículo é a coisa mais difícil de acertar. Eu já mandei um monte também, quando eu fui fazer processo seletivo pro exterior. Mesma coisa. 0 resposta. Por quê? Imagina quantos currículos o Google não deve receber, o Facebook, ou quantas aplicações o LinkedIn não recebe. Tem que ter algo no teu currículo, né? Você tem que primeiro montar o teu currículo para ser achado e ainda assim, cara, é quase uma loteria, porque é muito currículo. E aí como é que você vai ser o escolhido? Todas as vezes também que, por exemplo, pro exterior, quando é que eu comecei a conseguir as entrevistas? Mesma coisa que você fez. Deixa eu ver aqui os meus amigos, deixa eu ver dentro da minha rede de contatos se tem alguém que trabalha lá, ou o amigo do amigo que trabalha lá, para me fazer uma indicação. E aí, quando as pessoas fazem a indicação, você pula essa fase do currículo, que é o pior jeito de conseguir emprego, mesmo que você tivesse feito faculdade aqui. Tô cansado de ver gente que manda uma porrada de currículo e não trabalha na área, porque ele me fala, tá difícil o mercado, né, Renzo? Eu falo, cara, por que tá difícil? Porque eu mando o currículo e não respondem. Eu falo, cara... Porque currículo frio é o jeito mais difícil, né? O jeito mais ineficaz de conseguir uma vaga. Não, eu acho, para mim, não havia resultado nenhum mandar currículo. Então você está certo. Desculpa aí. E outra coisa, digamos, que eu falei com você, que você está certo, é o negócio da faculdade. Eu acho que se você estudiasse, por exemplo, algoritmo e estrutura de dados, orientação a objetos, uma linguagem e um framework, resolve. Pronto, já resolve, entendeu? Que justamente não é à toa que eu gravei aquele curso de estrutura de dados. Foi para acabar, porque a galera fala, não, mas a base estará na faculdade. Eu concordo, mas a gente pode, beleza, eu passei pela faculdade. O curso que eu dei lá dentro da faculdade, e vocês pegam, porque o código é antigo, eu tô usando o mesmo código que eu usei na DS, eu tô colocando lá também, e agora tá dentro da plataforma. Por quê? Porque acabaram-se as desculpas, sabe? De, mas a base... É óbvio que se você tiver um diploma, e assim, não vou negar também, aqui é a mesma coisa, como você falou, é a mesma coisa. Se você fizer um ITA, uma federal aqui, vai valer bastante pra sua primeira vaga você colocar esse diploma. Mas aí a minha pergunta tem federal pra todo mundo? As federais vão conseguir né, suprir a necessidade do mercado inteiro de TI? Essa é a primeira pergunta que tem que ser feita. A segunda todo mundo vai poder parar a vida por 3, 4, 5 anos para fazer a federal? Porque federal não vai ser moleza, fazer federal trabalhando é bem difícil? Todo mundo tem essas condições? Né? Então essas são as perguntas que eu faço, que aí a turma fica, mas você tá falando mal da faculdade? Não, pode fazer a faculdade, né? Mas... de repente você consegue a vaga primeiro, pega a experiência e aí depois você decide fazer a faculdade e vai até aproveitar melhor, né? Eu acho que sim, que aproveita melhor. E outra coisa que, por exemplo, o mercado não que exige, mas quando você trabalha
a utilizar muito é automatizado. Fiz na faculdade, 5 anos de faculdade, e não vi o teste. Eu acho que agora que começaram, né? Mas, tipo, o teste já é uma realidade desde, sei lá, 2000, né? Eu também não vi na faculdade teste automático. Então, assim, demora pra chegar, né? Demora pra chegar. E eu espero que a situação mude. Eu sou doido porque aí eu poderia estar dando aula na faculdade, como eu estava antes. Eu não teria problema de dar aula lá, eu me realizaria também lá. Né? Eu não tenho nada contra. Eu só acho que eu tinha pressa, né? Eu queria ver resultado, eu queria estar com pessoas assim como o Ramiro, com as pessoas que eu estou conversando aqui, de falar, olha, gerou resultado. Eu gosto de ver, eu gosto de conversar e realmente conhecer e saber que o resultado do meu trabalho... Seu áudio ficou mudo, Ren. Sim, eu mexi aqui no... Agora voltou. Alô, voltei. Alô, 1, 2, 3. Voltou. Maravilha. Então é isso, né, Ramirão? E assim, é por isso que eu também continuo. Às vezes eu sei que eu apanho quando eu falo um pouco da faculdade, o pessoal fica um pouco triste. Então não é... Aí o pessoal fala, você tá falando para as pessoas não fazerem. Não tô falando nada. Só tô falando que existem outros caminhos. Existem outros caminhos. E é isso que a gente vai falar bastante no evento da semana que vem, né? Na Jornada Rumo à Primeira Vaga. Quais são os outros caminhos possíveis? E mesmo que você faça faculdade, ninguém lá vai te falar, faz uma rede de contatos, participa dos eventos de tecnologia. Por quê? Porque não é a realidade da faculdade, né? E normalmente, o que vai ser bom da faculdade? Uma parte que é excelente. Justamente a rede de contatos. De você conhecer, tem aquele teu veterano que já está trabalhando na empresa que vai te puxar. Mas isso às vezes não é velado, né? Na minha faculdade é velado, existe o que a gente chama lá de máfia iteana, onde um indica o outro. Mas não é toda a faculdade que você vai encontrar isso, e principalmente não nas particulares com qualidade bem duvidosa, e aí não vou mencionar nomes, mas todo mundo sabe aí quais são, é só procurar aí, você vai ver que tem faculdade que não vale a pena fazer, tem faculdade particular que realmente será desperdício de tempo. E eu sei por quê, porque eu já ajudei várias dessas pessoas, tanto a elas passarem os trabalhos das faculdades, quanto depois elas vindo procurar o curso, porque falaram, Renzo, não aprendi o que era necessário. Às vezes nem na base. Por exemplo, eu tenho um esquema que eu também tentava achar aqui no Brasil e não achei, que é o esquema que está fazendo a Buser, não? Lá em La Plata, minha cidade, existe muito esse esquema de as empresas pegar, não, os alunos da faculdade, capacitar das tecnologias que essa empresa usa, pagando já salário, e capacitam por 6 meses e depois você já está trabalhando. Que é o que a Buser fez aqui, por 3 meses. O que a Buser fez. Mas eu queria procurar esse esquema aqui e não achava. Sim. Entendeu? Sim. Não achava esse esquema. Também para conhecer pessoas e talvez entro na empresa, me destaco, eles me contratam. Mas não achava esse tipo de esquemas e bom, o que eu pensei, tenho que fazer minha rede de contato. E aqui, Pedro Andrade, boa noite. E MBA para quem já tem formação? Cara, MBA, pelo menos os que eu vi em Data Science, etc., muitas vezes exigiam que você tivesse uma certa proeficiência já na área. Tem que ver qual que é o MBA, do que ele trata, né? Acho que é uma. E aqui o Futebol Mania falou, mas na faculdade é mais produtivo. Eu não sei o quê. Pode ser que... Eu vou tentar interpretar esse na faculdade é mais produtivo. Se você pega 4 horas e se vê obrigado a ir nas aulas, porque lá você vai ser obrigado a ir, né? Presencial ou pelo menos agora durante a pandemia online. Se você para estudar 4 horas todo dia e você não vai conseguir fazer isso sozinho ou não vai conseguir fazer num curso online, é mais produtivo. Agora, que seja mais produtivo do que você pegar o conteúdo que o mercado precisa, que você pode estudar em qualquer momento e encaixar na sua vida, como foi o caso do Ramiro. Tava lá com o filho dele, eu tenho certeza que o Ramiro devia estudar ali quando dava, né? Opa, o filho deu uma dormidinha, agora eu vou dar uma estudada. Cara, como é que era isso aí, Ramiro? Cara, eu acordava às 6 da manhã para fazer o curso até que meu filho acordasse. É isso. Depois, quando ele dormia, fazia outra aproveitava para fazer, digamos, mientras ele dormia.
ele dormia muito em minha barriga, entendeu? Assim, Aham. e a vezes eu tirava da barriga, ele acordava. Então, eu fazia esse esquema e depois à noite ele ia dormir e eu ficava 1 hora a mais, digamos assim, fazendo o curso. Mas o esquema foi esse para fazer o curso. E porque recém contratei a babá quando comecei a trabalhar na ADM, digamos, entendeu? Entendi, Antes de eu trabalhar na ADM não tinha babá. entendi. Maravilha. Então, vida mudou agora, Ramiro. Vida mudou. Mudou. Estou mais feliz trabalhando porque, eu falei com você, eu sempre trabalhei. Não, aunque o outro é um trabalho, não? Sim, E eu te falei que é um muito trabalho mais duro trabalho. ainda. E sim, na minha opinião, Mas mais você duro. está acostumado a botar dinheiro, Sim, aí, não sei, eu acho que a causa do machismo, esse tipo de pensamento, você fica um pouco para baixo, entendeu? entendi. Entendi. Meu amigo, fico muito feliz de te ver aí numa situação melhor. Tinha certeza já de quando você estava respondendo aquelas perguntas, eu ficava, como é que esse cara não está contratado? Eu tinha certeza que você ia voar e por isso que sempre que me perguntavam sobre as indicações, né, eu falava, cara, vai no Ramiro que é sucesso e fui, né? Que é a empresa que acreditou, depois você teve as 3 propostas, mas tá aí a ADM Card e tenho certeza super feliz com o seu trabalho e fico muito feliz de poder ter contribuído aí com os meus 2% aí na sua história, né? Mas fico feliz de ter contribuído e ter te ajudado aí nesse processo de conquistar essa primeira vaga no exterior, né? Você meio brasileiro, meio argentino, mas para você no exterior, né? Que eu sei que com certeza deve ser um pouco mais difícil do que estando na sua terra natal, né? O mais difícil eu acho que é o networking, não? Porque Sim. lá, com todo o networking que eu tinha, não... E as pessoas que eu já trabalhei, entendeu? Sim. Porque quando você trabalha com muitas pessoas, você tem seus colegas de faculdade, de escola, do bairro. Referências, né? Já... Mas as coisas como que fluem, entendeu? Com certeza. Tá certo então, Ramirão. Te agradeço demais aí pela sua atenção, de você ter disponibilizado aqui seu tempo. Sei que você tem os dois pequenos aí também para dar uma olhada, para dar atenção. Te agradeço demais pelo tempinho que você dedicou aqui. Fiquei muito feliz aí de conhecer em mais detalhes aí sua história, tá certo? Obrigado, Renzo. Muito obrigado a você e todas as pessoas, não, do Python Pro e toda a comunidade do Python Pro. Tá certo. Muito grato. Tá certo. Muito obrigado aí. Boa noite para você que também tá assistindo.